É isso aí, nação! Vitória gigante do Flamengo em cima do Milionários. O Mengão está classificado para a próxima fase da Libertadores da América, as oitavas de final. E aí, qual é o adversário que o Mengão vai pegar? Vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente, né? Vimos aí os gols do Pedro, o Flamengo jogou bem essa partida e vamos analisar aqui a imprensa esportiva falando sobre essa vitória do Mengão, Flamengo classificado para as oitavas de final da Libertadores. Eu vou deixar os créditos ao canal da ESPN Brasil, o link na descrição como créditos. Bora então analisar as informações do Flamengo. Conseguiu a sua classificação em segundo lugar, mas passou. O Corinthians conseguiu a sua classificação na Sul-Americana também. Tá lá direto na próxima fase da competição, não vai precisar de repescagem. Atlético Mineiro está entre as melhores campanhas, também venceu com facilidade, passou a próxima fase. E o Botafogo, embora tenha passado em segundo, ficou no empate com o Júnior Barranquilla. Se a gente pensar o começo da campanha do Botafogo na Libertadores da América, meu Deus do céu, né? Já estavam dando o Botafogo como morto. E o Botafogo está classificado à próxima fase da competição também. Linha de passe está começando agora, temos hoje André Kfouri, Gustavo Zupac, Breiler Pires, nosso Pedro Ivo Almeida e o outro... De mata-mata. E suposto também, Pedro fez gol, né? O Flamengo venceu, o Alan, para mim, que tinha uma questão ali de o Galo vai voltar, vai tirar o Alan, acho que o Alan teve um bom primeiro tempo, mais um bom jogo do Gerson, o pessoal debatendo muito, o Gerson tinha que sair, eu não entendo sinceramente, porque o Gerson já é um líder, ele não começa com a braçadeira por acaso, então tem coisas interessantes para falar desse Flamengo. Agora entender, o Flamengo daqui para frente é esse, ou esse foi só um lapso e ele vai dialogar com aquele início ali de Conmebol Libertadores? Eu acho que está mais próximo de ser esse. Será que o professor Paulo Calçade tem a resposta? Talvez ele vai ser um pouco mais seguro. O Calçade viu um pouco, ele já viu um pouco melhor que a gente, e ele tá em lá. Loco, né? Tá lá. Então pode responder essa pergunta, Calçade. Boa noite para você, direto do Maracanã. Bom, olá William, olá companheiros. Eu entendo que o Flamengo vai ter que melhorar na próxima etapa. A gente está falando do título bem. A última partida, da fase de classificação, o adversário veio só para não levar muitos gols, e levou 3 no primeiro tempo. No segundo, o Milionário saiu um pouquinho mais para o jogo, deu espaço para o Flamengo, por um contra-ataque do Flamengo que não existiu. Então, eu acredito que na próxima etapa, a gente está falando de oitavas de final, mês de agosto, e aí é que podem vir as mudanças. Vamos ver o que vai acontecer também nesta janela de contratações, né? O que o Flamengo vai fazer. Por exemplo, a gente está falando de um nível de uma equipe que tem muita grana, que também faz bons negócios, como está fazendo agora do Fabrício Bruno, mas ainda precisa, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, um lateral direito que aproveite as oportunidades da equipe hoje. Se o Flamengo, a ideia do Tite hoje parece ser essa, é um Flamengo que tem um meia, o Gerson, do lado direito do campo. Qual é o movimento do Gerson? Do lado para dentro. Ele vem e se aproxima do Arrascaeta. Você pensa, poxa, Arrascaeta, Gerson, De La Cruz é um trio com muita posse, muito passe e associações que vão gerar o gol. Isso é verdade. E o lado do campo? O lado do campo não é aproveitado pelo Varela. O Varela tem lá um corredor e não joga. O que aconteceu? O Davi Luiz, que não é trouxa, né, sentiu ali a brecha. Ele ocupou esse espaço nos momentos que ele era permitido. Também não pode largar a defesa ali o tempo todo. Mas ele viu e foi, inclusive, fazendo uma jogada, chegando com um contra-ataque que não apareceu para matar o jogo, para transformar em goleada, na verdade, no segundo tempo. O setor de meio campo do Flamengo trabalhou bem. Eu acho que essa foi uma boa notícia. Um time tentando roubar a bola desde o princípio, mostrando intensidade com e sem bola no setor, se impondo no campo de ataque desde logo de cara. Acabou sendo ajudado também pelos presentes dados pelo Milionários. Mas acho que dentro da primeira imagem, que foi ruim, que o Flamengo deixou nessa fase de grupos, o Flamengo termina dando alguma esperança de que essa evolução pode atingir um nível mais alto em agosto, quando voltar à competição. A chave para essa melhora no meio campo é a melhora do Gerson? É essa peça que estava faltando engrenar e tem ido bem nos jogos, André? Tudo bem? Boa noite, tudo bem, William? Boa noite, amigos. Uma ótima noite a todos. Boa noite, Calçade no Maracanã. Uma das chaves é essa, né? Não dá para a gente colocar como razão para a melhora ou piora de um time um jogador específico, uma atuação. As coisas são muito mais dinâmicas do que isso, mas o Flamengo precisa do melhor Gerson para funcionar da maneira que o Tite quer. Isso. E essa maneira é exatamente o que vem sendo questionado por muita gente nessa fase em que o Flamengo não joga no nível que a maioria das pessoas gostaria ou imaginava que o Flamengo jogaria. Se a gente pensar o que se falou e o que se escreveu quando essa chave foi
composta pelo sorteio. 18 pontos, melhor campanha disparada. Se alguém ali dissesse o Flamengo vai se classificar em segundo lugar, não, peraí, você não está acompanhando, você não tá vendo. E ninguém falou isso mesmo. Colocando a conversa um pouco adiante, isso talvez seja um grande problema para quem enfrentar o Flamengo. Os times que fizeram boas campanhas, se classificaram em primeiro lugar nos seus grupos, vão enfrentar os segundos colocados, o Flamengo é um deles. Né? É complicado, o Botafogo também é um deles. E no caso do Botafogo, eu sei que a gente vai falar mais tarde, é até uma boa notícia. Porque se você pensar que o Botafogo partiu de 0 ponto nas 2 primeiras rodadas, chegar à última com chance de ser primeiro colocado, não foi. Mas mostra como a coisa virou nesse grupo. Mas o Flamengo ganhou um jogo hoje por 3 gols de diferença. Se a vantagem fosse de 5 gols, seria normal. Sim. E a gente tem a obrigação de dizer que tudo isso que aconteceu contribuiu para o placar. O Calçade lembrou bem, quando o Milionários oferece o primeiro gol para o Pedro, e foi isso que aconteceu, se fosse uma estatística, o Pedro marcou por indiferença da defesa. A bola passou, a defesa ficou olhando. Um erro maior do passador do que do goleiro, né? Sim, o goleiro foi colocado numa posição impossível, quase. Não, porque o kick da bola matou, também né? Pegou de surpresa. Só faltou o goleiro falar, antes, né? Vocês estão todos malucos, né? Está acontecendo uma coisa estranha aqui. Logo no começo. Né? E aí é claro que tudo fica mais fácil, o Flamengo fica mais tranquilo em campo, o ambiente melhora, a torcida se empolga mais, e aí as coisas foram acontecendo depois da bela jogada do Davi Luiz pelo lado direito, e aí sim um gol contra. Né? O Milionários ofereceu um gol ao Flamengo e deu outro, fez outro. Isso é verdade. Agora, as chances que o Flamengo teve e não converteu no segundo tempo foram numerosas. Isso mostra uma equipe que está melhorando. E muitas historinhas, a gente conversava sobre isso ontem, né? Muitas historinhas ao redor do jogo, isso vem acompanhando o Flamengo toda vez que o Flamengo entra em campo. Então hoje será que o Gabriel vai entrar? Como que a torcida vai recebê-lo? Será que na hora que o Flamengo colocar os pés no gramado, ele vai ser vaiado? Sim. Né? Não entrou. E a gente pode até discutir. E no aquecimento também não tivemos vaias. No jogo anterior, pela Copa do Brasil... Vieram os reservas, na hora que ele entra, tá tudo bem. No aquecimento, o Pedro Torre não identificou nada, ninguém xingando e tal. Então... acho que ele passou na primeira etapa, né, dessa volta, até porque já faz alguns dias, né? Talvez fosse logo assim, 2, 3 dias depois, esse contato com o torcedor aqui no Maracanã, de vestir a camisa do Corinthians, talvez a reação fosse diferente. O tempo passou, mas vamos ver, né? O Tite fez 5 trocas e o Gabigol não entrou. Então como é que vai ser esta administração do retorno dele ao time? Hoje o titular é o Pedro, quando eu falo em retorno, via banco de reservas para momentos da partida e não como titular. Mas o futebol prega peças. O Flamengo pode precisar ainda muito do Gabigol, ele que tem julgamento marcado para o começo de julho, e essa é uma etapa decisiva na carreira do Gabigol. Porque se ele for suspenso, aí zera tudo, uma outra história, e a gente deixa de falar do Gabigol agora e espera o retorno dele. Se ele for absolvido, tudo bem. Aí se ele fica, se ele sai, para onde que vai, quando que joga, é uma outra etapa. É isso aí, nação. Tá então as últimas informações do Flamengo. Fica ligado aí no nosso canal, que daqui a pouquinho a gente traz mais informações, coletiva do Tite. Fica ligado aí no nosso canal, a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.